Bem-vindo ao treinamento Pilares Profissionais. Esse treinamento ele é direcionado para meus pares, consultores, assessores, profissionais experientes de RH, lideranças experientes, donos de empresa. E aqui a gente vai falar, vai oferecer para vocês o fruto de 50 anos a que eu trabalho e 30 anos atendendo empresas sobre esses temas. E aqui eu espero passar para vocês uma síntese do que eu considero mais importante em cada um dos temas que serão abordados, né? Tipo, remuneração, enquadramento salarial, descrição de cargos, matriz, pontuação de cargos, avaliação de desempenho, participação nos lucros ou resultados, sobre o trabalho nas empresas, sobre a importância de organograma, de normas e procedimentos e toda a parte de processos, indicadores e por aí vai. Obrigada aí por você estar assistindo e a gente espera que você goste do conteúdo. Bom, dentro desse roteirinho que mais ou menos eu fiz, eu pensei em começar pelo começo. Então, quando a gente pensa em empresa, né? A empresa é o quê? A empresa é uma pessoa. A gente tem a pessoa física, que somos nós, e temos a pessoa jurídica, que é essa que gera riqueza, né? No sistema que a gente vive de capitalismo, ela que gera os bens, ela que gera o consumo, né? Então, as empresas, elas estão inseridas nesse contexto econômico-social do Brasil, o lugar onde a gente vive. Eu falo mais especificamente a partir da minha experiência no Sul e Sudeste, porque se a gente pensar em Brasil, eventualmente algum indicador pode mudar. Se a gente pensar só no Norte ou no Nordeste ou no Centro-Oeste, pode ser que algum indicador, que alguém tenha uma percepção diferente das coisas que eu vou conversar aqui. Mas no geral, eu acho que todo mundo vai meio que concordar com as coisas que a gente anda observando nas empresas. Bom, então a gente tem nós, né, as pessoas físicas e a pessoa jurídica. E eu gostaria de começar dizendo que a pessoa jurídica, ela é a primeira pessoa, é a pessoa mais importante na empresa, é a pessoa para a qual nós trabalhamos, é a pessoa que coloca o arroz com feijão na nossa mesa, que paga o aluguel, que compra o leitinho das crianças. Então a gente deve respeito à pessoa jurídica, a essa empresa onde, nesse momento, a gente está alocado. E isso é muito importante, porque a gente tem que respeitar a empresa onde a gente está trabalhando. Se você está numa empresa que você não tem respeito por essa empresa, às vezes está na hora de procurar alguma coisa mais coerente com o teu perfil. Mas vamos lá, vamos imaginar que você está numa empresa, que você se identifica com essa empresa e que você realmente quer fazer a diferença aí no teu trabalho. A porta de entrada da empresa é o recrutamento e seleção. O que tem acontecido com o nosso recrutamento e seleção aqui no Brasil nas últimas décadas, em especial na última década, para ficar mais próximo a gente, né? A gente vê um cenário, ou pelo menos é isso que eu tenho visto nas empresas, a parte de recrutamento e seleção, dentro das pessoas do RH, por exemplo, os que fazem recrutamento e seleção estão tendo um giro mais rápido na empresa, ou seja, está sendo difícil achar uma pessoa tecnicamente boa, entendeu? E que tenha todas as características, as habilidades necessárias para exercer esse cargo, para contratar para as empresas. Bom, qual que é a dificuldade? Tá? São várias, né? Eu vou falar o óbvio do óbvio. Primeiro, o mercado de trabalho não está preparando mais profissionais, não tem tempo necessário para preparar os profissionais que as empresas estão precisando, porque a velocidade das pessoas com relação à paciência, a compromisso, a querer realmente fazer parte de uma estrutura, isso daí tem ficado para trás, né? A gente vê que as pessoas buscam, se candidatam a vagas na empresa, mas chega na hora, isso pela internet e tal, pelo telefone, você faz uma prévia ali, mas na hora que você chama a pessoa na empresa, não sei se isso acontece aí na sua, mas as que eu participo, eu vejo muito isso, cargos operacionais principalmente, você agenda a entrevista e o cara sequer aparece, não te dá nem um oi, entendeu? Então, o que a gente lê dessa situação? Olha só,
Vamos pensar naquela pirâmide estrutural do Maslow, né? A liderança e meus pares aí sabem muito bem quem é o Maslow. Então, a primeira linha, a base da pirâmide de Maslow é a sobrevivência. Então, vamos lá. O que significa a sobrevivência hoje? Significa que a pessoa que não tem a oportunidade de ter um teto sobre a cabeça, de ter uma energia elétrica, uma água corrente, né, que não tem condições de manter a sua geladeira cheia, essa pessoa que está buscando, né, superar esse nível de sobrevivência, a ciência diz para gente que a chance dela encontrar felicidade é muito pequena. Né? Praticamente ela não tem chance. Se você não tem onde comer, onde dormir, cara, você tá ferrado, entendeu? Então, a gente tem que olhar primeiro para esse nível de sobrevivência. Quando a gente vai para o recrutamento e seleção, a gente já vê pessoas que às vezes estão fora do mercado ou que estão vindo de outras empresas, mas para cargos operacionais. Porque os cargos operacionais, pessoas que ganham aí, eu sempre falo, entre 3 e 4 salários mínimos, eu entendo que essas pessoas serão aquelas que terão, num futuro, todos os benefícios que hoje a gente conhece da legislação da nossa velhinha CLT, que fez acho que 80 ou 90 anos esse dia para trás. É caduca, mas é o que temos, né? Cheia dos seus remendos, é o que temos. Então eu entendo que via CLT, nos próximos anos, esses cargos operacionais, eles são fundamentais, porque é o cara que tem que ir todos os dias, é o cara que tem que ligar a máquina, operar a máquina, enfim, é Brasil. Empresas mais modernas já têm apenas 2 ou 3 na produção, mas a grande imensidão do Brasil ainda depende dessa mão de obra, né? Dessa mão de obra operacional para trabalhar. Um operador de caldeira, importantíssimo, né? Um motorista de caminhão, fazer uma entrega. Então, esses cargos, o que acontece? Eles, ao longo do tempo, eles serão um pouco mais valorizados. Em contrapartida, os cargos de administração, qualquer área da administração, a gente vê que tem muita gente no mercado. Tem muita gente no mercado por diversas razões aí que eu não vou me alongar aqui. Tem outros vídeos meus aí no YouTube que falam sobre isso. Mas o fato tem muita gente procurando oportunidades na área administrativa nas empresas, como analista, como assistente, como gerente, como especialista, como o que for. Esses aí estão procurando a sua colocação CLT nas empresas. E aí é assim, se você tem uma vaga muito específica, vamos imaginar que você precisa de alguém para fazer a folha de uma faculdade que tem diversas particularidades, tem a folha administrativa, tem a folha acadêmica, que são coisas diferentes, e você precisa de uma pessoa experiente nesse segmento. Aí você vai começar a sofrer. Porque quando você precisa de um cargo financeiro genérico para uma empresa de segmentos mais padronizados, é tudo meio que igual. Quando você precisa contratar uma pessoa para um segmento bem específico, aí você começa a passar na peneira e você vai vendo que os profissionais realmente qualificados são poucos. Né? Então tem muita gente. O que isso impacta no recrutamento e seleção? Isso impacta que você vai ter um universo absolutamente gigante de currículos e de pessoas que vão te procurar, e você vai ter que ter um filtro bastante grande para poder realmente reconhecer aqueles candidatos que estariam aptos a trabalhar na sua empresa. Os trabalhadores operacionais, por outro lado, eles têm uma outra pegada, né? É muito fácil para eles estar trabalhando agora na sua empresa, ganhando, sei lá, R$ 2.000, e aí a empresa vizinha ali está pagando 2.200 e o cara vai para lá achando que os 2.200 do vizinho é melhor que os seus 2. Dependendo do pacote que for a remuneração, às vezes pode até ser. E os R$ 200 para ele significam quase 10% do salário, para ele é significativo, embora a gente olhe e ache, é só R$ 200, é pouco tal, mas para ele pode ser significativo. Então a gente vê muito entra e sai. E principalmente porque às vezes o operacional, se ele não for também um especializado, ele vai aprender. E nesse aprendizado ele pode também não gostar. Ele sempre fala assim, vamos ver, tal, quando aparece para entrevista, e depois pode ser que não goste. Beleza. Bom, e como é que fica a pessoa do recursos humanos ou a pessoa na empresa que faz o trabalho de recrutamento e seleção?
Eu vou dar algumas características para vocês que eu vejo como importantes hoje em dia. Primeiro, tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa, não pode ser uma pessoa novinha, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, porque o recrutamento e seleção dele depende a economia que a empresa vai fazer na capacitação desse funcionário, de não ter que demiti-lo pouco tempo lá na frente, de ter uma pessoa que foi devidamente testada, devidamente avaliada, ponderada, que passou pelas diversas etapas do recrutamento e seleção e que teve sucesso, né? Então, às vezes, nos cargos operacionais, a gente não faz tudo isso, né? Mas a pessoa que cuida do recrutamento e seleção, ela tem que ter esse preparo. Ela tem que estar preparada para lidar tanto com os cargos administrativos, uma quantidade grande, assim como cargos operacionais, que têm sido cada vez mais difícil. Não vou nem falar de PCD, porque aí a coisa complica de vez. É, então, essa pessoa do recrutamento e seleção, ela tem que ser uma pessoa experiente. Ela tem que ter uma formação adequada e uma formação de preferência já um pouco mais antiga. Ela tem que conhecer essas teorias do recrutamento e seleção. Porque, apesar, às vezes, a gente deixar o conhecimento de lado em função da grande prática que a gente tem que exercer todos os dias, o conhecimento ele é fundamental para a gente entender, por exemplo, aquele funcionário administrativo que está procurando uma colocação de supervisor, por exemplo, na área financeira, em que posição ele está de Maslow? Em que posição ele está? Como que aquela pessoa está se sentindo? O que que ela trouxe para a entrevista do passado dela? Quais foram as experiências que ela teve? Qual é o olhar dessa pessoa do recrutamento e seleção sobre aquele outro humano que ela está entrevistando? Esse é o olhar que ela tem que ter. Eu sempre digo, e olha só, nunca tive tão certo, eu falo isso há muitos anos. Quando você busca uma pessoa, faz uma seleção, a gente tem que procurar boas pessoas, boa matéria-prima. Por quê? Porque o conhecimento técnico, aquilo que a pessoa não sabe, se ela tem uma boa índole, ela vai saber. A técnica você ensina. Se a pessoa tiver interesse, tiver comprometimento, ela vai lá e aprende. Então isso não é problema. O problema é o recrutamento e seleção identificar essas matérias-primas boas. E durante o decorrer aí desses próximos vídeos, a gente vai voltando sempre a esse assunto. Então vamos lá. Caracterizando ainda a pessoa do recrutamento e seleção. Precisa ser uma pessoa que não seja muito nova, tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa com um tempo de formação já, uma pessoa que entenda de gente. O que que é uma pessoa que entenda de gente? É uma pessoa que olha para o olho do candidato, sabe? Que escuta o que o cara está falando e sabe interpretar. Porque muitas vezes a gente passa por cima, a gente atropela, a gente põe um papelzinho assim do lado com as habilidades que a gente quer encontrar e segue aquele roteiro bobo que a gente fez e não olha nem direito para a cara do candidato. Então isso é uma regra, gente, principalmente para o recrutamento e seleção. Isso é uma obrigação, sabe? O cara chegou, você já olhou o currículo, se ele chegou até a sua frente é porque ele está interessado naquilo lá, e você também. Então, naquele momento que vocês vão ter aquele tete a tete, é para você realmente procurar conhecer aquela pessoa e dentro daquela pessoa, aquele profissional. A ordem é essa. Então, eu espero que com relação ao recrutamento e seleção, bom, tem mais coisa aqui que eu posso colocar sobre recrutamento e seleção. Vamos lá. Vamos amarrar o recrutamento e seleção, porque o próximo tema vai ser remuneração. Então, eu vou amarrar lá no tema de remuneração. Então, vamos lá. Vamos, continuando o recrutamento e seleção, né? Vamos cair agora na remuneração. Eu trabalho com remuneração há 30 anos. É o carro-chefe, é a grande especialidade, a grande expertise que nós temos. Então, vamos lá. Aí você fez aquela entrevista, olhou no olho do candidato, identificou a pessoa que ele é, identificou o profissional que está dentro daquela pessoa, você considerou que ele tá valendo, você passou ele para os outros níveis de entrevista, porque o recrutamento e seleção, ele faz a parte técnica da coisa, né? E ele passa os candidatos que ele considera viáveis para a área que vai decidir, que vai bater o martelo.
Quem define se é esse o Zé ou o Mané ou a Maria é o dono da vaga. O RH, ele faz o papel dele de técnico, proporcionando uma mão de obra que ele entende como adequada. Beleza. Aí o recrutamento e seleção, ele vai precisar saber duas coisas básicas daquele cargo. Primeiro, o que aquele cargo vai efetivamente fazer? Se é um cargo operacional, ele vai o quê? Dirigir caminhão? Ou ele vai trabalhar em serviços gerais na fábrica? Esse termo, aliás, serviços gerais, ninguém usa mais, tá? Em termos de remuneração, não se usa mais. Ele vai ser um ajudante de produção, um auxiliar de produção, ou ele vai trabalhar na recepção? E quais serão as atividades dessa pessoa na recepção? Porque a recepcionista hoje não é como era antes. Se você pegar uma descrição de cargo antiga, não vai servir para o que uma recepcionista faz hoje, né? Hoje temos câmera, temos acesso digital à empresa, enfim, uma série de recursos que antigamente não tinham. Então, o cargo de recepcionista, as atividades do cargo geralmente são compartilhadas com algumas outras atividades auxiliares aos setores ali próximo, pelo menos na experiência nossa é isso que a gente vê. Então, aí já vai uma primeira dica, na descrição de cargo, 80% do que aquela pessoa faz tem que ser, se é recepcionista, tem que ser de recepção, registro e atividades ligadas à recepção. E 20% ou 25% por aí, em outras atividades simples de outras áreas que ela possa fazer. E isso tem que estar perfeitamente descrito na descrição de cargo, do cargo de recepcionista. Isso é a primeira coisa, porque você vai precisar da descrição do cargo para poder selecionar tecnicamente e as habilidades necessárias das pessoas que você vai entrevistar. A segunda coisa que você vai precisar é dizer para a pessoa quanto ela vai ganhar. E para isso você tem que ter um cargos e salários estruturado. Então vamos lá. Ah, minha empresa não tem, eu nunca fez, ou tem descrição, foi feita lá atrás, precisava atualizar, ou tem uma tabelinha que a gente usa, enfim. Seja lá o que você tiver, eu sempre digo o seguinte com relação à remuneração. Mesmo que a empresa não tenha nunca feito um trabalho de remuneração, a pessoa que senta a bundinha ali na cadeira e tem que fazer isso, ela tem uma certa lógica. Então ela tenta agrupar salários e cargos da forma como ela entende ser o melhor. Não quer dizer que esteja certo nem errado. Quer dizer que é uma forma que a pessoa, tecnicamente, dentro do seu raciocínio, está organizando aqueles dados. Então, quando a gente vai, muitas vezes, fazer um trabalho salarial, obrigatoriamente a gente olha o que a empresa tem, porque ali tem uma inteligência, ali teve pessoas por trás que pensaram naquilo e naquelas soluções. Enfim, seja lá o que for, para aquele cargo, você deve ter um salário. Ou, se for uma empresa que já tem um plano um plano de cargos, carreiras e salários, você vai ter ali uma amplitude salarial para aquele cargo, né? Alguns steps onde ele pode ser contratado. Então, você tendo a descrição e você tendo a remuneração, você consegue formatar melhor a pessoa e o profissional que você vai contratar. Então, o recrutamento e seleção, ele tem uma ligação direta com a área de remuneração, no sentido de ser uma usuária dos dados. É uma área cliente desses dados técnicos da área de cargos e salários. E isso é muito importante para o recrutamento e seleção. Com relação à remuneração especificamente, olha só, é o que eu falei aí no outro vídeo, né? Somos regidos pela nossa rainha velhinha CLT, fez aniversário esses dias para trás aí, acho que 80 ou 90 anos, sei lá, mas é cheia de remendos, cheia de termos e de coisas que foi, né, aquela coisa que foi remendando, e aí a gente precisa de uma parafernália de coisas para atender à legislação. Né? Não estamos na Europa, muito menos nos Estados Unidos, estamos no Brasil e precisamos cumprir a lei, seguir a lei. E a gente faz isso sempre atendendo a legislação e tentando prejudicar o menos possível a operação ou o impacto disso no fluxo de caixa da empresa. Isso é uma prerrogativa. Quem trabalha com remuneração sabe que a primeira regra de remuneração é não quebrar a empresa. Porque se você quebrar a empresa, você provocou um mal geral, né? Para todos os que aí trabalham, familiares, fornecedores e tudo, vamos dizer, o leque é grande.
Então tem que ter muita consciência na hora de trabalhar a remuneração, entendendo o seguinte, olha só. A empresa fala, eu tenho a descrição de cargo, tem uma tabelinha. E ela acha que aquilo é o plano de cargos, carreira e salário. Na verdade, não é. E eu vou falar mais. Muita gente que desenvolve o plano de cargos, carreiras e salários faz de uma forma isolada. E ele não é de uma forma isolada. A gente vai ver daqui a pouco, o próximo tema nosso vai ser o organograma. Né? A primeira coisa que precisa ser feita na empresa é o desenho do organograma. Até hoje, né, eu sou de uma região assim que era muita fazenda, bem colonial, e até hoje a gente vê, né, usinas e empresas mais tradicionais, aonde o chefe não quer nem ouvir falar, né, de cargos e salários, ou acha que aquilo não é importante, ou acha que a descrição de cargo é não sei o que, não sei o que lá, enfim. Tem muitas formas ainda das pessoas resistirem a fazer o que é o certo. Então vamos lá. Tem que ter o plano de cargos e salários para atender a legislação. E esse plano de cargos e salários é um sistema inserido no sistema da empresa. Quando você elabora o organograma da empresa, você não pode elaborar um cargograma, um funcionograma, um personograma. Você tem que desenhar tecnicamente aquele organograma por processo. Entendeu? Então vamos lá. Quais são os principais processos que eu tenho, por exemplo, na área financeira? Eu tenho contas a pagar, eu tenho contas a receber, eu tenho o controle da inadimplência, eu tenho fluxo de caixa, sei lá, eu tenho tesouraria e por aí vai. Então, são os processos que você tem naquela empresa. Veja bem, eu não estou me referindo aos cargos que você tem naquele setor, mas aos processos, porque a partir dos processos você vai fixar depois o cargo, tá? Então eu vou ter em empresas com o maior número de empregados, que você acaba tendo empregados mais especializados, e na área financeira o cara vai trabalhar no financeiro, ele não vai para outra área, então ele vai ser o quê? Vai ser um analista financeiro. Se eu tenho uma empresa pequena, de pequeno porte, onde o cara tem que... ele tem o organograma desenhado, mas ele bate em vários quadrinhos ali. O que eu vou ter? Vou ter um analista, por exemplo, administrativo. E na descrição desse cargo, eu elenco ali tudo que ele vai fazer. Entendeu? Então, quando a gente fala de remuneração, nós estamos falando de um sistema. E o organograma... Depois, quando você abre os processos por área, você vai saber que cargos colocar ali, que cargos cabem ali. Então, na área administrativa, normalmente a gente trabalha com júnior, pleno, sênior. Nos cargos operacionais, a gente trabalha com 1, 2, 3. É regra, não posso mudar? Pode mudar, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo e que você tenha clareza na hora de trabalhar com as tabelas, que elas também serão invertidas. Enfim. Vamos lá, vamos por partes. Então, você fez lá a tua descrição de cargo, você fez as tuas tabelas salariais, conforme os cargos que você tem, em consonância com o organograma, tá vendo como uma coisa vai encaixando na outra? A partir da descrição desses cargos, você pode fazer uma matriz em Excel, onde todos os itens que estão na descrição vão estar nessa matriz, que é a pontuação dos cargos. Então, se lá na descrição eu tenho escolaridade, lá na matriz eu vou ter escolaridade, e aí eu vou especificar na matriz. Alfabetizado, ensino médio, graduação em qualquer área. E para cada coisa dessa, para cada cargo vai valer uma determinada pontuação. Pode ser tudo ponto 10 e depois embaixo você pode multiplicar por um fator. Auxiliar pode ser fator 1, assistente fator 2, analista fator 3, liderança fator 4, gerente, diretoria fator 5. Só um exemplo para dar para vocês. E aí todos os itens que estão lá na avaliação, na descrição de cargo, vão estar nessa matriz, nessa pontuação de cargos, onde no final tem toda a parte técnica lá, que é muito importante, ou seja, tecnicamente, o que é que aquele operador de máquina tem que conhecer para exercer bem aquele cargo. Entendeu? O que ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer de setup, ele tem que conhecer de limpeza de máquina. O que ele tem que conhecer? Que curso técnico ele tem que ter? Isso é fundamental para você ter, tanto na descrição quanto nessa pontuação de cargos. Porque isso caracteriza muito bem o que a pessoa faz. Uma dica que eu deixo para vocês é assim.
Você está fazendo agora o teu programa de remuneração, né? Então vamos falar, você tem lá, já você fez o organograma, você fez a pontuação dos cargos, você fez a descrição dos cargos. Aí o que que você tem que fazer agora? Você tem que fazer o que eu acho mais importante, porque o organograma, a descrição, as tabelas são bem operacionais. Você fazer um trabalho flex, um trabalho inteligente, você consegue atualizar aquilo a toque de caixa, separando inclusive por cargos, da forma como for melhor. Hoje a coisa tem que ser bem flex. É, mas aí você chega, por exemplo, peraí, você fez o organograma, a descrição. Ah, você chega no plano de cargos, carreiras e salários, que é a política salarial. Tá? O que, que contém a política de diferente do resto? A política é a inteligência do treco. A política são as regras que regem como a empresa vai se manifestar com relação às admissões, com relação a aumentos por mérito, com relação à promoção, com relação ao recrutamento e seleção, entendeu? Então ali vão estar as principais regras, e essas sim aprovadas por diretoria, aprovadas estrategicamente, e que vão determinar a linha salarial e as regras que vão atender bem a necessidade da tua empresa. Então, com relação à remuneração, isso a gente pode ter obviamente, remuneração dá assim um monte de videozinho, né? Mas a gente tem outros aí no YouTube e oportunamente a gente volta até com outros ângulos, né? Outros aspectos da gente olhar a remuneração. Mas assim, a um grosso modo, eu acho que é uma boa forma de começar a falar de remuneração, seria essa aí. E depois que a empresa faz, olha só, depois que a empresa faz o básico, ou seja, ela faz o plano de cargos, carreiras e salários, é como se ela construísse uma base sólida aonde vai vir a casa depois. Por quê? Porque essa base atende à legislação brasileira. Ela tem que atender. Então, você fazendo uma base bem feita, inteligente, com baixo impacto para a empresa é o perfeito, porque dessa base saem as verticais depois, sai a remuneração variável, a PLR, ou até um pagamento por produtividade, entendeu? Sai as verticais. Então você tem que ter essa base organizada com todo o sistema integrado e funcionando. Tá? Isso é o importante de falar de remuneração, e que muitas vezes a gente chega na empresa e vê que passou um colega lá e deixou pontas, né, não muito bem amarradas. E pontas não bem amarradas em remuneração podem levar a passivos trabalhistas expressivos. Então é importante que o plano de cargos, carreiras e salário seja bem feito, inclusive com a política, organograma, descrição de cargos, tabela e política salarial. Bom, com relação à remuneração, eu gostaria de vocês, meus pares, se atentassem sempre para uma questão. Olha só, muitas vezes o empresário, ele tem raiva, né? Porque às vezes conta com aquele empregado e tal, e o cara não vai, tem outros compromissos, pede a conta fora de hora, larga o boi andando, tem projeto andando e não tá nem aí com a paçoca. Então, mas é assim, olha só. A gente tem que pensar o seguinte: quanto menor for o salário da pessoa que está na empresa, né? Eu não vou dizer que isso é uma regra, porque eu estaria pecando aí contra vários autores, mas eu vou dizer para vocês que quanto mais baixo for o salário da pessoa, a tendência é que menos tempo ela fique na sua empresa, porque assim que ela achar uma outra que pague um pouco mais, ela vai para lá, se ela não entender que existe um conjunto de remuneração ou uma perspectiva de crescimento para ela. Mesmo dentro da simplicidade do cargo que ela ocupe. Então, isso é muito importante. E o aspecto que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente pensa que, pô, eu estou pagando, sei lá, estou pagando um piso para aquele funcionário. E às vezes tem empresário que às vezes que acha que até um piso é demais.
Então eu vou dizer para vocês, olha, se a pessoa passou pelo processo de recrutamento e seleção, né, aceitou a remuneração, se ela está trabalhando, essa pessoa ela não pode ficar para sempre no piso. Eu entendo que tem empresas grandes, inclusive, que a grande maioria dos profissionais é de piso. Só que aí vem aquele problema, né? O troca-troca, aquela coisa toda. Então, é importante que se desenvolvam níveis salariais para que essas pessoas que interessam, elas possam progredir na empresa, ver uma melhoria salarial também, além de outras coisas, mas que ela possa ver um horizonte dentro do próprio cargo que ela está. Eu não quero que aquele assistente ali fique eternamente naquele cargo, ganhando eternamente aquilo lá. Eu quero que ele progrida. Então, é importante ter essas regras. E outra coisa, mesmo se aquele auxiliar de produção, se aquele motorista, se aquele carregador, se aquela pessoa de um cargo mais simples, mais próximo do piso, mesmo assim vai, entra, sai e tal, é importante que o empresário entenda que não vai ser com um salário mínimo ou dois que aquela pessoa vai se estabilizar na vida, né? Você imagine você vivendo com um piso salarial, entendeu? É difícil, nós estamos falando de Brasil, a coisa é bastante complicada. Então, é importante que na alocação de verba da empresa, uma verba anual, que ela é proposta na política salarial, dentro da remuneração, você coloque uma análise, né, uma ponderação. Então, a diretoria se reúne lá em outubro, novembro de cada ano, analisa o passado, o que, que foi, o que, que cresceu, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, faça a sua projeção para o próximo ano, o que, que eu pretendo crescer, esse crescimento vai impactar em qual área, entendeu? O que, que eu vou precisar prover ali, faça as suas contas na área financeira, pegando o histórico e projetando um orçamento para que dentro desse orçamento exista uma abertura de prestígio, de melhoria salarial para quem está na base. É muito importante isso, porque às vezes a pessoa que ganha 5, 6 salários mínimos pode não estar contente com o seu salário, e isso deveria ser revisto também, mas com certeza os cargos operacionais ficam, pela limitação, né? Limitação econômico-social do nosso país, ficam limitadas a uma renda pequena, que não daria para aquela renda sozinha sustentar, por exemplo, um pai, uma mãe com 2 filhos ou um filho. Então, é importante que o recrutamento e seleção, e é toda a área de RH, e todos nós que atuamos nas empresas, em trabalhos de consultoria, ou o que for, que prestamos serviços, que a gente esteja atento para não cometer injustiças, achando que estamos sendo justos porque Zezinho é ruim, entendeu? Eu considero todos ruins e não vejo o quanto a Mariazinha, o Joãozinho, o Pedrinho são bons. A gente às vezes pega aquele exemplo daquilo ruim que aconteceu e generaliza no sentido de prevenção. Mas eu discordo dessa postura. Experiências ruins todos temos, né? Todos os humanos, né? Como tudo, né? Você tem o bom e o ruim e às vezes a gente erra. Mas assim, é importante que, que, que vocês compreendam bem a importância da remuneração na composição, porque hoje a gente fala, né, da base, a gente fala em composição, porque a gente sabe que não um salário para quem trabalha na operação não é o bastante para sustentar uma família. Então a gente fala que na composição, né, daquela família exista uma renda com a qual ela possa sobreviver com dignidade, ou seja, ter um teto, ter uma geladeira provida, ter um chuveiro, ter uma cama para dormir, isso é o básico que qualquer ser humano precisa. Então é importante a gente estar atento a essa necessidade. Então, ainda sobre remuneração, vamos falar um pouquinho da parte dos enquadramentos. Vamos lá. O que é o enquadramento? O enquadramento é quando eu pego aquele universo de salários, números de salários, quantidade de salários e números de salários da empresa e coloco numa tabela padronizada. Isso é a padronização. Vamos dizer que você aceita que você vai trabalhar com uma tabela padrão. A tabela padrão normalmente vai de A a E,
ou de A a C, depende muito do tamanho da empresa, né? Ou de A a D, depende de quantos empregados você tem e qual universo salarial sua empresa gostaria de trabalhar. Mas vamos dizer que você tenha lá steps de A a E. E que a variação entre um step e outro seja 5%, ou seja, de A para B é 5%, de B para C é 5% e assim por diante. Quando você pega o universo dos salários e faz esse enquadramento, você vai ver que você não vai gastar 5%. Quando você diz que a variação dos steps é de 5%, você está dizendo assim: olha, a minha empresa aceita fazer esse enquadramento é, pagando até um impacto de 5% na folha. É isso que a empresa está dizendo. Porém, quando você efetivamente faz o enquadramento, pega os salários, o universo de salários da empresa e leva para essa tua tabela de variação de 5%, quando você somar todos os enquadramentos, esse valor nunca vai chegar a 5%, porque não existe salário que saia de 0 para 5%. Se houver, às vezes acontece, mas é uma exceção, é um ou outro, é um caso muito específico que tem que ser analisado à parte. Normalmente, esse enquadramento ele vai ter um custo de olha, eu já vi custos variando de 1,5% a 3,5%, mas eu nunca vi impactar só enquadramento em 5%. Aonde que a coisa sobe, né, além desses 5%? Ela sobe quando a empresa vê que ela tem que fazer ali uma correção, fazer uma correção de salário com algum cargo, ou se ela tem que reavaliar aquele cargo que aquela pessoa ocupa e ela desenvolve atividades que são de outro cargo, e aí você fazer essas correções. No caso de correções e da empresa querer dar algum extra aí, dar um mérito ou alguma coisa para o empregado, ou uma promoção, nesse caso, a somatória pode chegar até mais de 5%, se fizer tudo o que é preciso. O que a gente recomenda? Primeiro passo é fazer um enquadramento, porque aí você levou todo mundo para o mesmo jogo. Bom, e como é que eu faço esse enquadramento? Eu sempre, esse é um dos segredinhos da ópera, que é assim: você faz a análise dos salários daquela empresa e pega o menor salário, desde que não seja o piso. O piso está fora, piso é piso. Tá? Você pega o menor salário daquela empresa e a partir daquele menor salário você faz uma variação daquele 5% a mais, 5% sobre o outro tal, e faz uma variação de 5%, você vai achar uma grade. E aí quando você fizer as tabelas, você sempre vai usar um número dessa grade, entendeu? Qual que é o lance? Porque daí, mesmo que você mude valores iniciais, que entre uma classe salarial e outra dê uma variação diferente de 5%, não tem problema, porque todos os números estarão nessa sua grade. Essa é uma dica muito boa aí para quem trabalha com remuneração. Lembrando o seguinte, que quando você vai fazer o enquadramento, você vai observar que muitas vezes os cargos que ganham menos são os que têm menor reajuste. E aí você tem que olhar com carinho para aquela situação para ver se você não está impactando em aumentos maiores para quem ganha mais, tá? E isso tem formas de ser corrigido. Por quê? Porque a ideia é ser o mais justo possível, né? É o segundo quesito. O primeiro é não quebrar a empresa, o segundo é ser o mais justo que você conseguir, tecnicamente, exercer a equidade. E aí você não vai deixar aquele percentual bem pequeno para quem já ganha pouco, você vai procurar trazer dentro de uma realidade que seja interessante para o universo da empresa e para a pessoa. Sempre tem que olhar para a pessoa, tá? Essa é a parte do enquadramento, a dica que eu queria deixar com vocês. Vamos falar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho agora sobre PLR, participação nos lucros ou resultados. Vamos começar pelo nome. Então é assim, é participação nos lucros ou resultados, tá? Então tem muitas empresas hoje, principalmente as que atuam na bolsa, que pagam pelos lucros, né? E no fundo também é pelo resultado. Então as pessoas falam, é o resultado do lucro. Tudo bem, pode até ser. Quando esse conceito foi criado, existia uma diferenciação entre o lucro
né? Ou resultados. Hoje a gente faz um mix disso, porque se a empresa não atingir os objetivos dela, fica difícil também ter a participação, né? O que que é a PLR? A PLR, no fundo, ela é uma forma de remunerar, de pôr um pouco mais de dinheiro na mão dos trabalhadores. Bom, aí nós temos basicamente, estou falando de remuneração, né? Remuneração variável, PLR. Nós temos basicamente duas formas de distribuir uma PLR na empresa. A primeira, vamos imaginar que você tem uma empresa de informática, tá? Então, uma empresa de informática, ela é uma empresa que está na área de serviços. E empresas da área de serviços, a gente faz uma PLR, cuja distribuição será um percentual sobre os salários que as pessoas recebem, tá? Tem uma série de regras, mas basicamente é o percentual sobre o salário que a pessoa recebe. Isso é área de serviço. Se você for para fábrica, na fábrica, geralmente, 99% dos casos, é, a maior parte dos empregados eles estão na área de produção, na área auxiliar, na área da base da pirâmide. E aí a gente propõe o quê? A gente propõe o pagamento linear. O que que é o pagamento linear? Lá, quando você faz as metas e desenha a tua PLR, você vai colocar o seguinte: você vai colocar, olha, nesse caso da indústria, a gente vai tirar os indicadores individuais, que seriam faltas, atrasos, isso é contado individualmente, e o resto, tudo que se apurou, de todas as áreas, a gente faz uma conta só e divide pelo número das pessoas que trabalhou naquele período e dentro daquelas regras que a gente estabeleceu na PLR, no plano, né? E isso é muito importante, porque eu já vi empresas, né, às vezes gestores que estão em empresas, indústrias, né, e que querem colocar o sistema de percentual de salário. Mas aí, olha só, não fica bom, porque se o público maior está na operação, por que que eu vou prestigiar a administração e não a produção, entendeu? Não fica justo. E existem outros meios, a diretoria, né, a gestão da empresa querendo, existem outros meios em que se pode prestigiar funcionários administrativos, até por via de contratos de resultados, e, enfim, outras coisas parecidas, que deem esse diferencial que é necessário. Mas em fábrica, a gente divide, geralmente a gente orienta a divisão linear dessa forma. Tira os indicadores, apura os indicadores individuais e o que sobrou divide o resultado entre os participantes. Isso é um princípio de remuneração muito importante para que você, né, eu falei que a primeira regra de quem trabalha com remuneração é não quebrar a empresa, né? É, a segunda é não cometer injustiças, né? Então, se você prestigiar numa empresa, numa fábrica e colocar o percentual de salário, isso daí você vai fazer a conta e você vai ver que vai ser bom para o administrativo, não vai ser bom para o operacional, para quem ganha menos, né? Então, você precisa praticar a justiça dentro daquilo que as regras que você determinou lá no teu plano, na tua PLR, estejam escritos, entendeu? Você tem que determinar qual é o método de pagamento. E isso é fundamental. Então, a PLR existe em sua origem para melhorar um pouco a entrada de dinheiro para esses cargos mais operacionais, que ganham menos, né? Esse foi o primeiro objetivo da PLR. E depois isso foi tomando proporções, né? Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que trabalhou num banco e em um ano ela ganhou 14 salários a título de PLR, né? Então, assim, a gente vai vendo que algumas coisas são um pouco complicadas. Mas o correto é isso, o correto. E eu já vi, inclusive, olha só que absurdo, eu já vi, inclusive, sindicatos querendo aplicar essa fórmula de serviços de percentual sobre salário em indústria. Ou seja, onde aqueles que ganham menos não seriam tão beneficiados. Então, a gente tem que ter um olhar justo sobre a remuneração. A gente tem que olhar para os cargos de uma forma justa, não para as pessoas. Essa é a grande dificuldade
de quem trabalha com remuneração, né? Quando você vai montar um organograma ou você vai montar uma tabela, você está ali com as pessoas na tua mente. E isso não é legal. O que você tem que ter na sua mente é aquele cargo, o que aquele cargo faz e a importância que ele tem no conjunto, né, naquele sistema da empresa. Então, sobre PLR, nesse momento, é isso que eu gostaria de falar. É importante não quebrar a empresa também, é importante fazer a divisão, a distribuição correta, ou por percentual de salário, ou da forma linear, né? E é importante ter esse senso de justiça na hora de fazer o plano e ver em que condições que isso vai ser pago. Por exemplo, se você dividir esse hoje, né, embora não seja lei, a lei fala que é 2 vezes por ano, mas eu vejo muitas empresas fazendo acordo com o sindicato e pagando aquilo em 12 parcelas, como se fosse, né, é um parceladinho. Mas isso é um problema. Olha só, a legislação, que é maior do que acordos e convenções, ela prevê 2 vezes por ano, ela fala que são 2 vezes por ano. Então, se você, acordado com o sindicato, divide aquele negócio em 12 vezes e de repente você tem um empregado teu mais invocado que fala, pô, eu não queria em 12 vezes, eu queria receber em 1 ou 2 parcelas, como fala a lei, e ele entrar na justiça, é muito provável que a sua empresa tome uma retranca. Porque a legislação fala em 2 vezes por ano e não fala em divisão em 12 parcelas. Então é sempre melhor seguir a legislação para não ter surpresas desagradáveis lá na frente. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas é melhor trabalhar dentro de uma certa segurança e atendendo a legislação, que eu acho super importante. Então, sempre lembrar que a PLR, e vamos lá, outra coisa importante, outra dica importante. Vamos supor daquele valor que você chegou lá, que tem para distribuir naquele programa, vamos dizer que seja 100 mil reais, tá? O 100%. Se tudo, todos os indicadores, se tudo gatilho, se tudo foi tudo perfeito, deu 100%, beleza. Você nunca vai pagar o 100%, porque na hora que chegar nos indicadores, os indicadores raramente, existem aqueles que chegam a 100%, mas geralmente eles ficam em 80%, 85, 70. Então, na média, daquele 100% que você previu, você vai gastar tipo 85%, 90%. Bom, beleza, mas só que eu já reservei aquela verba, aquele 100% junto à diretoria. Olha só, se você for rápido e puder intervir no plano da PLR, a sobra, né, de 85 mil ou de 90 mil para 100, que sobra 10, 15 mil, esse é um dinheiro que você pode requisitar para a sua área para, por exemplo, programas de capacitação, treinamento, cursos, entendeu? Então a gente tem que trabalhar com essa inteligência, porque você vai pedir uma verba para atender a PLR. A PLR chegou em 100 mil, 100 mil. Na hora que distribuiu, não foi 100 mil, foi 85. E isso você já pode ter pré-negociado com quem decide na igreja de utilizar essa sobra para reinvestimento no conhecimento das pessoas. Isso é muito bacana e é uma dica muito boa aí que eu deixo para vocês. Então, continuando aqui os nossos episódios, né? Já falamos de remuneração, já falamos aí da PLR, já falamos do nível de sobrevivência, do recrutamento e seleção. Agora vamos falar uma outra vertente, é uma vertical da avaliação de desempenho. Olha só, avaliação de desempenho, gente, é um negócio que existe, acho que desde que o homem é homem. Sempre existiu o tal da avaliação de desempenho, sempre. A todo momento na nossa vida, essa atual ou nas antigas, sempre tinha uma avaliação de desempenho. O cara que estava lá construindo a pirâmide, se não cortasse a pedra direito, se não levasse direito e tal, ele já estava reprovado naquilo lá, entendeu? Então, isso desde os chineses, são coisas muito antigas, então a avaliação de desempenho sempre existiu. A grande treta dos empregados com avaliação de desempenho, às vezes é uma memória ruim. Né? É uma memória ruim porque ele pode ter feito um processo, a empresa pode ter feito um processo de avaliação de desempenho e no meio do processo outras coisas aconteceram que manchou, ficou aquela mancha no recurso da avaliação de desempenho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Numa indústria fizemos um trabalho de remuneração e depois entramos com avaliação de desempenho.
e essa avaliação de desempenho ela está ligada ao programa de remuneração. Ela não existe avaliação sem um programa de remuneração. Depois a gente pode dar um enfoque nisso. Mas assim, aí você vai fazer a avaliação de desempenho e a pessoa teve uma má experiência com aquilo, então ela já não vai gostar. E as empresas estão muito preocupadas, às vezes, em avaliar inúmeros quesitos. Gente, não existe melhor forma de você perder um trabalho que é difundir, aquilo ser difuso para um monte de coisa, entendeu? Aí o cara põe lá 22 itens, 30 itens para serem avaliados. Ou faz aquela avaliação que demora 500 anos e tal. É assim, eu acho que para toda empresa sempre tem um método correto. Isso que eu estou falando para vocês é o beabá, é o basicão para empresas que tiveram uma experiência ruim de avaliação de desempenho ou que nunca tiveram uma avaliação de desempenho ou que estão usando a sua avaliação de desempenho talvez de uma forma ainda minimizada. Então, a avaliação de desempenho, ela é uma ferramenta, gente, positiva. Por que é positiva? Porque se Zezinho e Mariazinha estão participando do processo de avaliação de desempenho, significa que eles estão no jogo. Se eles estão no jogo, nunca que esses caras vão ter uma nota 0. Então, a nota 0 já está fora da nossa avaliação de desempenho. Porque, olha só, se você tem algum colaborador, algum empregado, que já está assim, meio que na reta, que já tem problemas de comportamento, porque 85% das pessoas demitidas das empresas não são demitidas pela parte técnica, são demitidas pela parte comportamental. Então, se você já tem aquele empregado com problemas comportamentais, para que você vai colocar ele numa avaliação de desempenho? Você tem que colocar na avaliação de desempenho quem está no jogo, entendeu? E tem que resolver os seus problemas, né? Então, a avaliação de desempenho ela tem que ter um público corretamente dimensionado. Ela tem que ter os quesitos corretamente dimensionados. E eu vou falar outra coisa, olha só, que se aplica também a PLR, também se aplica a avaliação de desempenho. E é muito comum, a gente ver isso sempre nas empresas. Quando o chefe vai avaliar o empregado, ele tem a ótica do chefe, né? É a ótica do chefe. E, na verdade, a ótica que ele tem que ter, olha só, é a ótica do outro. Entendeu? Vamos supor que ele está avaliando ali um carregador, o cara que carrega o caminhão. Entendeu? Ele tem que ter aquela ótica do cara também. Além da dele, ele tem que conseguir enxergar a ótica dele. Entendeu? Qual foi a educação que aquele cara teve? Entendeu? Que família que tem esse cara? Da onde que ele veio? Entendeu? Por que ele fala tão errado? Por que ele não sabe escrever? Quais foram as limitações daquela pessoa? Né? E aí, ele se colocando no lugar da pessoa, ele vai amenizar, eu não diria amenizar, mas ele vai direcionar mais corretamente a cobrança que ele vai poder fazer disso depois. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode julgar tudo contrariamente ao que a gente aprendeu aí, com o mesmo peso, porque as coisas não têm o mesmo peso. Então, quando você for avaliar um gerente, uma liderança, um diretor, o teu olhar ele tem que ser infinitamente mais crítico, o teu questionário tem que ser mais elaborado, né, para fazer pensar, do que quando você avalia uma área operacional. E vamos lá, vamos voltar a falar dos quesitos. O que é importante nos quesitos hoje? A avaliação de desempenho ao longo dos anos, ela mudou muito, né, dos nossos últimos anos aqui. Ela mudou muito. Então, a avaliação de desempenho, ela existe em função de ter a empresa um complemento de projeto de remuneração, depois que você tem a tua base sólida feita de remuneração na empresa, plano de cargos, carreiras e salários, atendendo o CLT, uma das verticais, que são os critérios, vai estar na avaliação de desempenho, tá? Então, é uma das verticais da remuneração, isso é importante. E aí, aquela remuneração, por exemplo, aquela avaliação de desempenho que você está fazendo, ela tem que ter um objetivo. Se você, por exemplo, não, eu só quero dar uma sentida na empresa. Não, se você quer sentir a empresa, a ferramenta é outra. Você vai fazer um estudo de clima, um outro treco assim.
participação nos lucros ou resultados tem a ver com avaliação de desempenho? Sim. Avaliação de desempenho também tem a ver, está intimamente ligado a programas de remuneração? Sim. Não está ligado a fazer pesquisa de clima na empresa? Não. E nem pode valer dinheiro para isso. Entendeu? Então, tem muita empresa que faz avaliação de desempenho e, no fundo, não sabe o que está querendo avaliar. Então, qual vai ser o uso daquela avaliação? Para que eu vou usar aquela avaliação? Qual é a aplicação que eu vou ter daquela avaliação? Entendeu? Eu só quero saber para quê. Qual é o objetivo? E muitas vezes a gente faz avaliação, faz até pesquisa de clima e outras coisas, sem saber focar direito para que a gente está fazendo aquela avaliação. E olha só. A avaliação de desempenho, eu sempre falo assim, o objetivo dela você não vai ter, nenhuma empresa vai ter um profissional melhor se não tiver uma pessoa melhor. Nenhuma empresa vai ter um empregado melhor, um colaborador melhor, se não tiver uma pessoa melhor. Então, hoje, a gente sempre focou no profissional, entendeu? Então, vamos fazer a avaliação da área de tecnologia, se o cara sabe programar em Delphi, em C++, e não sei o quê, a parte técnica. Mas a gente tem que olhar na avaliação de desempenho para a pessoa, entendeu? E este olhar para a pessoa é o que vai dar a expansão dela, até onde ela pode chegar. E isso é muito importante. Finalizando, o mais importante que eu considero numa avaliação de desempenho é a conversa entre o chefe e o subordinado. Às vezes a gente chega na empresa, eu já tive essa experiência, o cara trabalha lá há 30 anos, 20, 30 anos, falou para mim, nunca conversei com o meu chefe. Entendeu? Nunca sentou numa mesa para conversar com o chefe. Então, isso é o fundamental. Isso é o que vai aproximar as pessoas, né? São esses quesitos que são importantes. Porque a avaliação de desempenho mudou muito. Hoje você tem que fazer a avaliação sempre com o olhar na pessoa. Entendeu? Então, ela é um bom profissional ou um profissional que tem que melhorar nesses quesitos, mas talvez esses quesitos impactem ela melhorar como pessoa. Vou dar um exemplo simples. Né? Você tem um quesito muito comum na avaliação de desempenho, que é o comprometimento. O que significa o comprometimento? Significa que aquela pessoa não falta, não atrasa, ela segue a regra do jogo. E aí, de repente, você tem aquela pessoa que toda hora tem falta, tem atraso, tal. Aí você conversa com ela na avaliação, o chefe conversa com ela, entendeu? E vai falar, você falta muito, tal. Se o chefe conversar com ela falando, olha, você falta muito, você atrasa muito e por isso eu te dei uma nota baixa, isso não vai provavelmente resolver. Agora, se o chefe abordar essa pessoa dizendo, olha, tá te faltando disciplina, entendeu? Porque eu vou ser obrigado a fazer um desconto aqui nessa sua pontuação da avaliação de desempenho por conta de você não ter disciplina. Você chega cada dia no horário, você sai cada dia no horário, você não segue a regra aqui do jogo. Você está entendendo? Então, de repente, você tira um negócio de falta e atraso e você leva para disciplina. Vocês estão entendendo a diferença de uma boa avaliação de desempenho? Não é falar de falta e atraso, é falar da disciplina. A disciplina é uma virtude humana. Para o cara resolver, para o teu empregado resolver o problema dele de falta e atraso, ele tem que resolver o problema dele de disciplina. E talvez outros aí que caibam em cada um. Né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Então, isso é o importante em programas de avaliação. Tá? E normalmente a avaliação de desempenho ela pode ser feita de forma isolada, ligada à remuneração sempre, mas ela pode ser acoplada a uma remuneração mais direta, inclusive por aumentos por mérito ou promoção. Né? Isso é muito importante que você tenha, depois de estabelecido aí, a base da tua construção do plano de cargos e salários, você desenvolver ferramentas para manter a parte de remuneração da empresa e todo o sistema de RH da empresa, como a gente fala, higienizado. Vamos falar um pouquinho agora sobre organograma e a parte de processos, uma parte um pouco mais técnica que normalmente o pessoal de RH carece um pouco dessa qualificação na área de processos e eu acho ela fundamental. Foi uma das coisas dos meus diferenciais que me ajudou muito na minha carreira profissional.
E a parte de processos, focado numa empresa, ele começa qualquer coisa que você vá fazer de processo, você deve começar pelo organograma. Beleza. Ah, minha empresa já tem um organograma, tá aqui, ó, tem o Zé aqui, é o gerente, tem a Mariazinha aqui, que está no contas a pagar e tal. Então, mesmo que você tenha um organograma, é interessante você pegar esse desenho que você tem e olhar para ele enquanto a gente está aqui conversando. Porque aí você talvez identifique coisas diferentes daquilo que eu vou falar. O organograma é assim, ele não é personograma, ou seja, ele não é feito em nomes de pessoas, né? O José manda, a Maria obedece no financeiro, o outro obedece no RH, não é assim que funciona. Esse não é um bom organograma. E ele também não é um cargograma. Ah, é o gerente que depois o analista reporta para o gerente, o assistente reporta para o... Isso também não, isso também não é organograma. Isso seria depois a estruturação de cargos, não é organograma. Quando a gente fala em organograma, a gente está falando do organograma de processos. Quais são os principais processos que aquela área executa? Então, se você pensar, por exemplo, na área de produção, quais são os principais processos que a tua produção executa? Ah, faz o enchimento de garrafa PET, tem a sopradora, tem a limpeza da fábrica, tem o carregamento, entendeu? Cada um desses processos, ele tem subprocessos. E aí, o exercício é você olhar para a tua empresa e enxergar esses processos. Eu vou dar um mais simples da área administrativa, que vocês vão associar bem, porque a área produtiva varia demais para cada empresa. Se você pegar, por exemplo, o próprio RH, como que o RH deve ser estruturado num organograma? Você tem uma diretoria, geralmente a diretoria financeira administrativa, e depois você desce, por exemplo, para o nível da gestão, você vai ter talvez um gerente, aí, um gestor, né, a área de recursos humanos, e depois na estrutura de cargos você coloca aqui, nessa posição está quem? O gerente de recursos humanos, então você vai ter o quadradinho da gestão, abaixo do quadradinho da gestão você pode ter um quadradinho da supervisão. Supervisão do quê? Do RH. Abaixo do quadradinho da supervisão, você pode ter lá, por exemplo, folha de pagamento. Tá? Você pode ter lá cargos e salários, e aí você vem com os principais processos. Vamos supor que a tua área de recrutamento e seleção não está subordinada a essa supervisão. Então, você põe ao lado e reporta diretamente para o gerente, por exemplo. Isso é possível também. O importante, gente, é vocês identificarem os principais processos da empresa. Esse é um bom organograma. Quais são os principais processos que eu tenho aqui na minha empresa? E aí você desenha todos os quadradinhos. Não tente fazer por cargos ou pelas pessoas que você conhece. Você tem que olhar para o processo. E aí você vai conseguir fazer um bom desenho. Aí, olha só. A partir desse desenho que você faz do organograma da tua empresa, isso leva um tempinho, né? Tem que validar com a área, tal, tem todo o protocolo para ser seguido. Depois que você tem o desenho, que é o retrato, né, daquele momento da tua empresa, o organograma, você vai ter, por exemplo, a partir desse organograma, a estrutura de cargos, né, as tabelas salariais, e você vai ter a área de processos também. Vamos supor que você tem, na área de remuneração, uma remuneração variável, que é a PLR, ou até mesmo um pagamento por produtividade. Você vai olhar para esse organograma, vai destacar aquele setor, aquela área mais envolvida, por exemplo, no financeiro, e você pode traçar ali o percurso que faz o roteiro ali daquele processo que você está analisando. Então, se você, por exemplo, se você está no RH, você vai analisar o processo de recrutamento e seleção. Esse processo de recrutamento e seleção, ele depende de uma verba. Aonde que eu verifico se tem verba? Às vezes está no gerente de RH, às vezes está no financeiro. Então, você verifica se tem aquela condição. Você verifica o seu plano, se está dentro da regra. E aí você contrata aquele profissional para trabalhar naquele quadradinho do organograma, cujo dimensionamento do quadro que você fez lá na tabela e no teu plano salarial, por exemplo,
exemplo, era 15 empregados e ele estava com 13 naquele setor lá, de transporte, por exemplo, e aí você tem que contratar 2 novos empregados, porque o dimensionamento é 15, não é 13. Agora, se você tiver que contratar o 16º, isso é aumento de quadro. E aí, dentro da regra salarial, na área de remuneração, você tem que ter uma aprovação para esse aumento de quadro, tá? Então, essa é uma das implicações do organograma. Levando mais para a área de processos e para a área de PLR, quando você faz a PLR, você tem indicadores. Esses indicadores estão estritamente relacionados ao desempenho das áreas, né? Porque o indicador vem da onde? Vem de um processo. Aonde que está o processo? Está desenhado no meu organograma e ele está desenhado dentro de uma determinada área. Então, aquele indicador está relacionado ao organograma. Uma outra coisa que está relacionada ao organograma, e são muitas, né? É quase tudo, né? Se você tiver que desenhar uma empresa, você tem que começar pelo organograma. E normalmente tem empresas ainda que desdenham isso, né? Que não dão a devida importância. É Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é grande, mas é importante que mesmo uma empresa pequena tenha o seu desenho de organograma. E aí a pessoa que trabalha na empresa pequena vai falar, nossa, mas esse desenho é muito grande aqui para minha empresa que só trabalha 15 pessoas, 10 pessoas. E não tem importância. Por quê? Porque o que está desenhado no organograma são os processos e não as pessoas. Então eu posso ter 1000 pessoas trabalhando num quadradinho da produção e eu posso ter uma pessoa trabalhando no quadradinho dos recursos humanos, do financeiro, da contabilidade, sei lá. Entendeu? É tudo como você configura. De qualquer forma, o organograma vai conter todos esses processos. Legal. Além dos indicadores e desse relacionamento com os cargos, o organograma ele é muito importante quando você desenvolve, por exemplo, normas e procedimentos, os seus manuais de operação interno ou mesmo manuais ligados à ISO 9000, porque se você for fazer uma ISO 9000, vai ter que fazer esse roteirinho também de organograma e linkar uma coisa com a outra. E quando você faz o teu processo, né, documenta o teu processo numa norma, e aí você teria que entender um pouco, né, da estruturação da documentação da empresa. Olha só, pega a pirâmide, o topo da empresa é o quê? É a estratégia, é o nível 1 de documentação. São documentos estratégicos, é a política salarial, é o plano não sei das quantas, entendeu? É a estratégia comercial. Esses são documentos, ou é a ISO 9000, são documentos estratégicos que a gente fala. Quando você desce para o meio da pirâmide, você está falando do nível de documentação de normas e procedimentos, é o segundo nível. Ou seja, quais são as regras para eu funcionar aquele determinado processo? Como é que aquele processo funciona? Mas é a nível macro, não é a nível operacional. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um recrutamento de seleção, quais são as regras que eu tenho na área para fazer esse processo? Entendeu? Então, está ligado ao organograma. O desenho de cada indicador, ele vai estar apontado no organograma e você tem que acompanhar a medição desse indicador, né? Então, se você tem os indicadores de RH ou os indicadores de qualquer área, você vai acompanhando. E para isso, você vai ter que ter uma norma, normas e procedimentos. Como que eu vou acompanhar esse indicador, entendeu? Se você não fez lá, se não está ligado a um programa de PLR, por exemplo, apenas um programa normal de indicadores e controles que a empresa tem, você tem que dizer lá, entendeu? Como que esse indicador ele é mensurado? Qual é o período? Você tem que fazer um procedimento. Qual é o período que ele é mensurado? Quem é que mensura isso daqui? Da onde vem esse dado que está sendo citado aqui? E escreve o endereço mesmo do sistema, se for o caso, da onde é que vem aquele número, entendeu? Olha, eu já passei por situações em empresas, grandes inclusive, que o diretor pedia lá uma determinada reunião, pedia uma informação e chamava aí 3, 4 de cada área. E cada um trazia aquela mesma informação de uma forma diferente, porque cada um olhava pela sua ótica, entendeu? Então, quando a gente faz a documentação, ou seja, uma norma que padroniza como você vai trabalhar esse indicador, acabou o problema. Todo mundo sabe do que você está falando. Uma outra pessoa que tiver
acesso a essas informações depois, sabe aonde vai buscar, vai saber fazer essa conta, e isso tem que estar descrito numa norma. E essa norma, ela tá, o número dela e o assunto dela tá amarrado no organograma. Se você tem lá, eu tenho lá a diretoria, né? A estratégica. Aí embaixo dessa diretoria grande eu tenho a diretoria financeira administrativa. Eu vou colocar número 1000, por exemplo. Aí embaixo eu tenho financeiro, recursos humanos, blá, blá, blá. Aí chega lá no recursos humanos eu vou colocar aí número 2, recursos humanos. É a área. Aí você desce. Cargos e salários, vai ser o quê? Vai ser o 2.1, e assim vai a numeração. Então você vai ter a diretoria, o 2 vai ser o recursos humanos, o 2.1 vai ser o recrutamento e seleção, o 2.2 vai ser cargos e salários, o 2.3 vai ser o SESMIT e assim por diante. E isso está relacionado ao desenho do organograma. Aí você fala para mim, bom, mas se tiver aí um processo novo, eu vou ter que refazer o organograma? Vai, porque é um negócio vivo. Se você tiver um processo novo, isso vai alterar a tua contabilidade, a alocação daquilo, das despesas, entendeu? E tem que estar desenhado no organograma, porque aquele novo processo, ele vai gerar uma revisão da descrição de cargos, uma revisão talvez até da tabela, talvez uma revisão do plano salarial, talvez uma revisão daquele indicador. Então ele vai gerar consequências, e você tem que estar com aquilo bem amarrado com o teu organograma. Essa é uma importância fantástica. E as pessoas falam, fazer norma e procedimento, tá negócio velho, tal, não sei o quê, né? Bom, normas e procedimentos realmente é uma coisa milenar também, né? Porque o objetivo de você ter procedimentos documentados é qual? Entra o empregado novo. Em vez de você ficar falando aquele monte de coisa que você fala, lê esse procedimento aqui e me traz as dúvidas que você tiver. O que acontece? Aquele empregado, ele seguindo a sua orientação, sendo uma boa pessoa, uma boa matéria-prima, como a gente viu lá no módulo lá, no episódio de recrutamento e seleção, ele vai executar aquilo da forma como você está indicando. E aí a coisa vai rolar. Então, na estrutura da documentação, você tem o primeiro nível, que são documentos estratégicos, você tem o segundo nível, que são normas e procedimentos, você tem um terceiro nível, que são documentos operacionais, não é? E até um quarto nível, que são desenhos e especificações, detalhamento operacional, às vezes colocado próximos às máquinas. Então, quando você fala em normas e procedimentos, você está falando de um procedimento de segundo nível. Num procedimento de segundo nível, você não precisa estender o detalhamento do que é feito. Você vai no escopo básico do que faz, entendeu? E as principais regras para fazer aquela operação. E depois, se você precisando detalhar, por exemplo, é uma norma de financeiro, aí chegou, você desenha a norma do financeiro com tudo. Você fala, financeiro. Então você escreve um pedacinho do contas a pagar, um pedacinho do contas a receber, com as principais regras, um pedacinho da inadimplência, um pedacinho da tesouraria, um pedacinho do que for, entendeu? E faz uma norma e procedimento. Essa norma e procedimento que você fez, documento de nível 2, ela vai gerar toda uma documentação do nível 3, que é como eu faço, entendeu? Que planilha que eu abro? Qual é o processo que eu tenho que fazer aqui? Entendeu? E aí você detalha mais aquilo lá. Inadimplência, você colocou no documento de segundo nível. No de terceiro nível, você vai especificar como e quando é feito o controle e o processo da inadimplência. Tá? Então, e você vai amarrando isso daí. E toda essa numeração linkada com o organograma e com os outros documentos inerentes que você vai ter aí na empresa. E olha só, qual que é a importância de eu ter normas e procedimentos, por exemplo, na minha empresa? Qual que é a importância de eu ter um trabalho de remuneração bem executado? Qual que é a importância de eu ter uma remuneração variável, bem implantada? Gente, é o seguinte, olha só. Imagina que você entra numa casa ou numa loja, por exemplo, e tá tudo bagunçado e o chão tá todo sujo, cheio de papel e tal. E daí você estava comendo um chocolate ou tomando um sorvete e sobrou aquele palitinho, sobrou aquele papel na mão, e você olha para aquele ambiente tudo sujo, todo detonado, você joga no chão, porque é mais um no meio de tantos.
né? Você pode até não jogar, mas não vai fazer diferença jogar ou não, porque a coisa já está suja. Então, a gente fala que todos esses recursos que a empresa uma vez bem utilizados, eles geram um ambiente saudável, higienizado. O higienizado, obviamente, eu não estou falando só de limpeza, né, de limpeza física do ambiente. Eu estou falando da limpeza salarial, da limpeza de estruturação de cargos, da limpeza, a clareza do organograma. E quando você entra num ambiente, você entra até numa fábrica, eu entro em muitas, no chão de fábrica mesmo, e você olha aquele piso, meu, tudo limpo, não tem uma sujeira, não tem um pingo de óleo, tudo organizado, você não vai jogar um papel ali no meio. Então, quando novos empregados forem contratados para trabalhar naquele ambiente, ele vai encontrar um ambiente limpo, né? E essa limpeza, essa organização da empresa, essa estrutura, esses pilares da empresa de remuneração, de organograma, de processo, esses pilares levam a pessoa a um melhor bem-estar. Todo mundo gosta de trabalhar num ambiente saudável, higienizado, que tenha seus processos definidos, que tenha as regras bem estabelecidas, que a pessoa se sinta confortável naquele ambiente, entendeu? Então, isso provoca na pessoa uma auto-higienização mental. Ela já entra numa vibe bacana se você mantém o astral bom da empresa. E para começar a manter esse astral bom, você tem que manter a higienização da empresa boa. Né? Isso são a ciência que fala isso para a gente e é uma coisa que eu vejo muito na prática. Então, é muito importante que você mantenha a organização estrutural da empresa para que as pessoas se sintam seguras e confortáveis nela, entendeu? E isso ajuda muito na retenção de mão de obra, na limpeza da empresa e na evolução das próprias regras. Porque se você tiver empregados que estão satisfeitos aí, que sentem a estrutura da empresa, é maravilhoso. Eu costumo sempre dizer que a gente mede a maturidade da empresa pelos processos que ela tem implantados e bem implantados. Ou seja, uma empresa que tem cargos e salários, que tem organograma, que tem processos, entendeu? Que tem uma remuneração bem estruturada, com as regras claras. Nossa, essa empresa tem um grau de maturidade muito superior a uma empresa que não tem nada disso. Né? E às vezes você tem um pouco disso, às vezes você tem lá as tabelinhas salariais, mas precisa evoluir. E eu sempre falo, quando você faz um trabalho salarial ou quando você faz um trabalho de processos, você leva a empresa a outro grau de organização, o que é muito bom, o que é muito bacana. Vamos falar um pouquinho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a obrigação da empresa, até onde a empresa tem a obrigação de arcar com tudo aquilo que falta no Estado e que acaba sobrando para a empresa. Isso tem origens assim bem longínquas, né? Aquilo que o Estado não dá conta, ele acaba empurrando para a empresa. É tipo o café da manhã, é o almoço, é o vale isso, é o vale aquilo e tal, é o vale transporte. Aí, entendeu? Como não existe o plano de saúde, ou é o plano odontológico. Então, como o Estado não dá estrutura para a população com relação a esses quesitos, até onde vai a obrigação da empresa em atender todos esses quesitos, né? Esse é um exercício aí que é importante as pessoas fazerem que tem decisão na empresa. Vamos lá. Eu sempre parto do princípio que quem detém o poder, quem detém a grana, né, o dinheiro da empresa, esse cara ele tem que ter uma visão. Né? Normalmente é o cara estratégico, é o cara que tem a visão. Dentro desse gerenciamento financeiro que as empresas têm, ela tem que ter um fundo que seria o orçamento, que a grande maioria das empresas brasileiras ainda não faz, mas ter um orçamento prevendo o próximo ano, faz a avaliação do que foi, prevê o que tá para frente. Né? Dentro dessa avaliação, ele usa números, então ele pega históricos, assim como ele pega históricos de venda, de perda de produção, disso, de aquilo, ele tem que pegar o quê?
quanto eu gastei nos 2 ou 3 últimos anos com relação a salários, né? Aí você tira, por exemplo, separa novas admissões, tira aumentos que não foram motivados por dissídio, você vai calculando ali e vai ter um cenário, né, de acordo com a conta que você fizer, do que foi gasto nos últimos anos. Para ficar bacana, isso ainda teria que ser comparado percentualmente ao faturamento da empresa e a variação do faturamento da empresa ao longo desse mesmo período que foi avaliado. Beleza, você fez essa avaliação, aí faz uma projeção. O que é que tem que estar nessa projeção da empresa? Tem que estar tudo aquilo que já está previsto aí no plano de contas e tal, o crescimento de vendas, tal. O crescimento de vendas, o crescimento do faturamento está implicado no quê? Está implicado em talvez aumentar um pouco a mão de obra aqui ou ali. Isso tem que estar previsto nesse orçamento. E nesse orçamento, com base no histórico e com alguma margem a mais, considerando o crescimento e outras coisas, você tem que fazer a sua projeção, tá? Beleza. Nessa projeção, é importante considerar um pequeno percentual para esses empregados, para os teus empregados. Por quê? Porque está chegando uma nova obrigação na empresa, que já chegou, na verdade, faz até um tempo, mas agora as empresas estão acordando para isso, porque está impactando nos indicadores de faltas de licenças, né? Que são aqueles trabalhadores que têm problemas de depressão, problemas de solidão, de ansiedade, que às vezes faz até tratamento, e muitas vezes o RH não fica nem sabendo. E esse tipo de afastamento, se você for do RH, se tiver gente do RH aí, e fizer um levantamento, se não faz, faça. Esse tipo de afastamento, ele vem crescendo assim exponencialmente nas empresas. Ou seja, além de todos os outros custos que a empresa já assumia com relação a gestantes ou outros tipos de licença, afastamentos e tal, tem mais esse custo que está chegando, que é esse custo desse funcionário que traz esse atestado e essa demanda de problemas emocionais, vamos tratar assim, né? Aí você vai falar, pô, mas eu, empresa, não tenho obrigação de tratar disso. Não, você não tem. Assim como não deveria ter obrigação de dar café da manhã, vale transporte, vale almoço, vale não sei o quê, assim como você, farmácia, convênio, assim como você não teria que ter essa obrigação. Mas o que acontece na realidade? A realidade é que o Estado não supre, e aí chega o teu trabalhador lá e o cara está passando um momento difícil, né? Então, até onde vai essa obrigação da empresa? Essa obrigação vai da empresa dependendo, obviamente, do quanto de humanidade existe nessa diretoria ou nesse empresário, o quanto ele olha para isso e entende, não, eu vou aumentar aqui 0,5%, uma coisinha aqui, para poder fazer uma prevenção ou colaborar na solução, ou se a solução é difícil, não, mas colaborar aqui na solução do meu problema de processo que isso está me gerando, por exemplo, entendeu? Ou eu vou procurar um benefício para os meus empregados, seja através da internet, desses sites, por exemplo, psicológicos que a empresa contrata e disponibiliza para o pessoal, ou contratando um profissional, sei lá, cada empresa vai achar o seu caminho. O importante é que o estrategista, o sócio da empresa, que aquele que vive em função de lucro, porque nós estamos numa sociedade que tem que ter o lucro, né? Que ele faça essa conta. Então, que isso não fique assim, que ele xingue cada vez, sabe? Que o cara faltou, o cara não sei o quê, aí o cara fica estressado. Então, já tem que ter o plano B para esse tipo de coisa. Porque se for se ver certinho, claro, não deveria ser obrigação da empresa, mas na prática acaba sendo, porque o Zezinho trabalha lá e a gente tem que lidar com essa situação. Inclusive, pessoas do RH, às vezes, não estão nem preparadas para lidar com esse novo tipo de problema que tem chegado até as empresas, né? E aí você tem que ter o que eu falo, né? Essa organização, né, do trabalho e essas obrigações, elas minimizam muito o lado da empresa quando você tem as coisas estabelecidas, ou seja, organograma, normas e procedimentos, tabelas salariais, PLR, cargos e salários. Você tem, né, os pilares bem posicionados, bem estabelecidos, né?
é, bem trabalhados em suas regras, né, que estejam funcionais. Quanto mais funcional for a estrutura organizacional da empresa, melhor aderência ele vai ter para o pessoal trabalhar lá. Não vai ter um pouco menos de troca-troca. Não que não vá ter, mas as pessoas vão considerar isso uma segunda, terceira vez antes de trocar de trabalho, né? Então, isso é um fator importante. Por quê? É muito importante para a empresa entender que o que motiva aquele trabalhador a acordar todos os dias e passar aquelas 8, 10 horas na empresa, né? Almoçar lá, às vezes toma o café da manhã lá. O que motiva esse trabalhador? Isso exige uma proximidade muito grande entre quem administra e quem trabalha, né? O cara estratégico da empresa tem que enxergar o público dele. Quem são essas pessoas? Onde moram essas pessoas? Quem são os familiares dessa pessoa? Quem ajuda na casa, né? Esse cara, ele sustenta quem com esse salário? Quem mais trabalha naquela casa? Sabe, eu acho que o empresário tem que ter esse olhar de uma forma macro, sem dúvida, mas sabendo como é que funciona, entendeu? Como é que funciona. Por quê? Porque esse trabalhador que está aí na empresa, ele tem os desejos dele, ele tem os objetivos dele, né? E às vezes, quando ele não tem, é porque ele está perdido na vida, é talvez daqueles que começa a ter problemas existenciais, que não sabe muito bem o que está fazendo, né? Por que acorda todos os dias e por que está fazendo isso todos os dias. É muito comum, né? A gente chega nas empresas e encontra pessoas assim, e muitas vezes as pessoas mais simples e mais operacionais são a que mais solta o verbo e fala: eu não sei para que eu acordo todo dia de manhã, por que eu venho fazer isso aqui todos os dias, eu não tenho motivo, não sei por quê, fora o dinheiro não vejo nenhuma outra coisa no que eu faço, né? Outro benefício no que eu faço. Então, eu acho que sim, também é uma obrigação da empresa levar uma mensagem um pouco melhor para esses colaboradores, principalmente os de chão de fábrica, que às vezes têm menos recursos, né? E eu vou dizer assim que dentro dessa motivação aí dos empregados, existe uma questão que causa muito conflito nas empresas que eu gostaria de abordar brevemente aqui. Se chama ignorância. E quando eu falo da ignorância, eu não estou falando que o fulano é ignorante, né? Se eu falar que o fulano é ignorante, eu estou querendo dizer a ignorância no sentido da ausência do conhecimento, não como um adjetivo pejorativo para a pessoa. A ignorância, para mim, é uma ausência de conhecimento, são coisas que ela não sabe. E hoje, a quantidade de jovens, né, que são ignorantes, achando que conhecem muito, é muito grande. São pessoas que vêm trabalhar na nossa empresa, né, e não sabem nada, mas não sabe nada do trabalho. Não, às vezes do trabalho sabe, mas não sabe nada da vida. Não sabe o que é, né, uma felicidade ou como lidar com uma tristeza. Não tem resiliência, não sabe o que é viver bem, né? Então, isso acaba, como a pessoa passa muitas horas da vida dela na empresa, e você que está me ouvindo aqui sabe disso, acaba sendo, de uma certa forma, uma obrigação da empresa passar alguma coisa, um treinamento um pouco melhor, uma mensagem um pouco melhor para esse pessoal operacional, para os analistas, para os assistentes, para o pessoal aí que segura a onda na produção, que faça essa pessoa pensar um pouco mais, sabe? Qual que é, assim, hoje eu vivo assim, eu faço isso, mas o que eu fiz para chegar até aqui nesse ponto que eu estou hoje? Qual foi o caminho que eu tracei para estar aqui, nesse ponto que eu estou hoje? O que eu preciso fazer para melhorar, para evoluir, entendeu? Talvez para fazer um curso técnico. O que eu preciso fazer, né, para viver melhor? Entendeu? Eu preciso ganhar mais, ou eu preciso me especializar mais para poder ganhar mais? Então, uma coisa leva a outra. E muitas vezes a gente lida com pessoas, por isso eu volto à ignorância, que ignoram, né, um tipo de pensamento mais claro, uma mente mais objetiva. Então, isso, se a empresa assumir como sendo uma obrigação dela,
Nossa, eu só vejo benefícios, né? Benefícios para todos, não só para o empregado, mas para a empresa, que vai ter uma equipe mais amadurecida, uma equipe mais ponderada, uma equipe que se distancie mais dessa ausência de conhecimento das pessoas, porque hoje as pessoas até podem conhecer o processo que elas atuam, mas às vezes nem conhecimento de si mesmas elas têm, né? Acabam comprando mais do que podem, pressionados por uma mídia que elas nem sabem que atua diretamente sobre elas, muitas vezes, uma coisa poderosa que empurra ela a comprar o que não precisa, a fazer coisas que não precisa, a uma mentalidade que se instala de liquidez, onde nada vale nada, onde existem ausências de valores, né? Então é muito importante que a empresa assuma essa obrigação, a começar dentro do organograma ainda e ligado a ele, né, ao propósito da empresa. Para que a tua empresa existe? Né? Então, um dos quesitos, claro que o primeiro é ganhar dinheiro, porque ninguém vai montar uma empresa, a menos que você monte uma ONG, uma outra coisa, mas numa empresa comercial, uma empresa é ganhar dinheiro, ter lucro. Né? É o princípio básico da sociedade onde a gente vive, é ter lucro. Agora, outros valores que eu posso ter na empresa. Quais outros valores, né? Ou seja, é olhar ou incentivar mais qualidades humanas, virtudes humanas, valores humanos. Porque se a gente melhora esse nível de conhecimento, tira essa pessoa desse grau tão grande de ignorância que ela está e dá um pouquinho a mais para ela enxergar, nossa, a pessoa vai se sentir melhor, vai ter menos conflito. A empresa vai estar colhendo o fruto disso, mas é um trabalho formiguinha que precisa ser feito, né? E assim, aí precisa ter a coragem de fazer, né? De tentar levar esse chão de fábrica, toda essa estrutura de chão de fábrica. Quando eu estou falando chão de fábrica, não estou falando só do pessoal de produção, mas dos auxiliares, pessoal de limpeza, pessoal, sabe? O boy, secretária e esse povo operacional também da administração, a se questionar um pouco e a pensar um pouco mais no motivo, né? Do porquê que a gente trabalha, né? Por que a gente precisa exercer uma função, né? E isso é muito produtivo, tanto para a empresa quanto para o empregado.